E aí, pessoal, graça e paz. Então, eu sou André Luiz e para você que já me segue aí, você já percebeu que tem um tempo que eu não produzo nada aqui na rede social. Eu tive um problema com minhas redes sociais. Algumas foram invadidas. O Instagram aqui, eu perdi meu Instagram. Tive que recuperá-lo e eu passei bem 2 meses para recuperar, mas deu tudo certo. O Instagram está aí recuperado, o Twitter eu criei um novo e a gente vai resolvendo essas situações, né? Então, decidi voltar aqui para falar com vocês a respeito de um evento que aconteceu essa semana. Uma liderança evangélica, um homem muito conhecido, um pastor, trouxe uma declaração um tanto inusitada, no mínimo estranha, e eu me sinto na obrigação de esclarecer com o meu povo. Afinal, eu creio com muita fé que eu tenho um chamado de Deus para o ensino da palavra e eu me sinto sim na obrigação de esclarecer com você que me segue aqui nos meus canais, com o povo da minha igreja, o que é que está errado nessa declaração, né? Você já deve estar sabendo do que eu estou falando, todo mundo está falando. Então, existe uma música, um hino que tem a expressão alvo mais que a neve, né? O hino diz algo parecido com termos sermos lavados pelo sangue de Jesus e ficarmos alvos mais que a neve. Então, o líder, o cantor Kleber Lucas, pastor que é Kleber Lucas, do qual eu gosto muito das músicas, inclusive, ele, na minha opinião, foi muito infeliz ao dizer que essa música teria um teor racista. Ele coloca no vídeo que ele se admira porque existe uma música onde as pessoas cantam chorando, pessoas de pele negra como eu cantam chorando que vão ser alvos mais que a neve, como se essa expressão tivesse nela embutido algum tipo de preconceito, ou que através dessa música as pessoas fossem influenciadas a entender que é melhor ser branco do que ser negro. Uma ideia de um cristianismo, de uma teologia que influencia as pessoas a preferirem ser alvos brancos em detrimento da raça negra, da cor da pele negra. E eu fiquei, assim, pasmo, eu fiquei inclusive muito chateado. Como alguém pode achar algo assim dessa expressão, desse louvor? Porque se você fizer uma interpretação simples da própria música, a música está falando em ser limpo dos pecados, ser lavado pelo sangue de Jesus e ficar alvo mais que a neve, não no sentido de cor branca em detrimento da cor negra. Não, no sentido de ter as suas vestes ou seu espírito limpo de uma sujeira que no caso da música significa pecado. E essa música, ela é inspirada na palavra de Deus. Então, o que é que a palavra de Deus tem a ver com essa luta contra o racismo, que é uma luta justa, legal, mas trazer a palavra de Deus ou um louvor que cita a palavra de Deus para esse campo e insinuar ou afirmar que o cristianismo ou a teologia cristã, ela de certa forma influencia algo preconceituoso, racista, não cabe. Então, por isso que eu decidi, trazer para vocês aqui os textos bíblicos que usam essa expressão. Eu vou usar 2 textos aqui. E a gente vai ver que claramente a Bíblia não tem, de forma nenhuma, nenhum tipo de intenção de tratar de cor de pele ou de nenhum tipo de racismo. Claro que não. Então, o primeiro texto que me vem à memória é o Salmo 51, versículo 7. Na verdade, eu vou ler aqui desde o início, do versículo 1, a gente vai parar no versículo 7, e a gente vai entender o contexto. E entender que aqui não está falando de nenhum tipo de racismo, né? Salmo 51, Davi, é um salmo de Davi, ele está clamando, ele está cantando, louvando, ele compôs esse hino, esse louvor, esse salmo, e ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. Está falando de pecado. Pecado, iniquidade, transgressão. Ele diz, segundo a multidão de tuas misericórdias. Olha o versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me. É limpar de uma sujeira. E qual é a sujeira? A iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Purificação do pecado. Isso está falando de perdoar. Isso está falando de Deus perdoando os pecados e Deus, na sua ação graciosa, na sua graça, limpando, purificando aquele que crê nele. Não tem nada de racismo nessa história. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Uma pessoa que está confessando o seu pecado. Versículo 4. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, que me fazes conhecer a sabedoria. E no versículo 7 ele clama: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Puro de quê? Do pecado, das transgressões, das iniquidades. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ou alvo mais que a neve. Então, não precisa fazer um grande estudo hermenêutico, uma exegese, para entender que esse texto está falando de pecado. E quando ele diz: e ficarei alvo mais que a neve, ou mais branco do que a neve, ele não está falando da cor da pele. Você imagina Davi cantando esse louvor e se imaginando, né, que ele queria ter a pele branca. Que ideia é essa? E não dá para trazer isso nem para essa contextualização, essa narrativa das palavras. A gente tem que evitar palavras que trazem como algo branco e claro ser melhor do que o negro, do que o homem da cor preta. Não tem nada a ver. Isso aqui, o contexto disso aqui é falando de limpeza. Você pega um tecido branco, ele está manchado de vermelho, manchado de azul, seja qual cor for, esse tecido está manchado e você lava o tecido e ele fica alvo, branco. Está falando disso, está falando de purificação. E essa mancha não trata de cor de pele ou de raça, trata do pecado. Então, uma pessoa da pele negra como eu, ele pode cantar e desejar ser alvo mais que a neve, quando ele está falando sobre ser purificado por Deus, ser santificado e ter uma vida de santidade, sabe? Lutar mesmo contra o pecado, correr das tentações, resistir e continuar firme, fazendo o possível para ter uma vida de santidade, uma vida pura, piedosa. É desse tipo de limpeza que está falando, do pecado, da iniquidade. Quantas vezes eu falei a palavra transgressão, pecado, iniquidade nesses 7 versículos que eu acabei de ler do Salmo 51. Para a gente terminar nosso vídeo, a gente já está se aproximando de 10 minutos, eu quero ler mais um texto, está lá em Isaías, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, isso é Deus falando através do profeta. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Pensa aí, as mãos estão manchadas de sangue. Eles estão em pecado. Pecados que têm a ver com sangue. Então, essas pessoas estão com as mãos sujas de sangue. Versículo 16 diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Esse texto está falando de pecado. Purificai-vos, lavai-vos.
é nesse sentido que entra a questão do lavar. E aí a gente continua no 17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, o texto aqui está orientando as pessoas a serem beneficentes, serem boas, cuidar dos necessitados, tratar da causa das viúvas. Então esse texto não tem nada de contra minorias, nada contrário à compaixão, nada contrário a ajudar as pessoas. Pelo contrário, esse texto está orientando a eles fazerem o bem. Aí no versículo 18 vem o texto que eu quero ler para vocês. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, é uma cor, escarlata, uma cor vermelha, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mais uma vez a expressão alvos como a neve, brancos como a neve. E aqui é interessante porque esse texto fala da cor, né? E quando ele fala que os pecados serão brancos como a neve, ele não usa a cor negra no sentido contrário. As cores que ele usa são escarlata e vermelho como carmesim. Por que ele está usando essas cores? Porque essas cores, elas simbolizavam, elas significavam mancha, impureza. Era uma cor como a cor do sangue. E ele está usando essa analogia para dizer que ainda que aquela pessoa esteja manchado, como um tecido branquinho ou uma lã branca, manchada com a cor vermelha ou com a cor escarlate, ainda que esteja dessa forma, que é assim de fato que toda a humanidade está manchada, quando a pessoa é alcançada por Deus, pela graça de Deus, e ela crê em Jesus como Senhor e Salvador, esse pecado, ele é perdoado e essa pessoa é purificada, ela é lavada pelo sangue de Jesus, ela é purificada. Por isso que a música diz que pelo sangue eu serei lavado e me tornarei branco como a neve. Não fala de cor de pele, mas fala de uma purificação, de um perdão completo dos pecados e mais da graça do Senhor nos santificando, nos tornando alvos. Isso num sentido de purificados, justificados, santificados, perdoados pelo Senhor. É assim que ele nos vê. Então, o texto aqui não fala jamais de nenhum tipo de preconceito, de nenhum tipo de racismo. Todos os dois textos que eu li, que usam essa expressão branco como a neve, alvo como a neve, está falando de perdão dos pecados e de uma santificação. Jamais existe qualquer intenção, mesmo que distante, de falar de cor de pele, de racismo ou de algum tipo de teologia branca. Isso não existe. Isso foi um grande equívoco do pastor Kleber Lucas. Espero que ele pense, né? Claro que ele não vai me ouvir, mas ele está ouvindo muita gente e ele analise o que ele disse. Isso seria comum a gente ouvir de outra pessoa, de alguém que não conhece o Evangelho, de alguém que nunca leu as Escrituras. Mas quem conhece um pouco a palavra de Deus não precisa ser um especialista em hermenêutica, em ferramentas de interpretação para entender que tanto essa música como os textos nos quais essa música é baseada não tem nada a ver com nenhum tipo de influência europeia do branco contra o negro. Isso não existe. Os textos estão falando de verdades bíblicas que em Cristo, pela graça, nós podemos ser santificados. Somos salvos, somos justificados e somos santificados em Cristo. E essa santificação é comparada a um lavar de algo que está sujo, manchado, né? Em Isaías usa até a cor vermelha e não a cor negra. E aquilo que está manchado é lavado e se torna alvo mais que a neve. É isso. Que Deus abençoe você na prática da palavra de Deus. Graça e paz.